Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet que você acompanha todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br e pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje, para conversar aqui conosco, nós temos a presença do advogado do Secor, Dr. Lindolfo José Soares Filho. Olá, Dr. Lindolfo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Pois é, o Dr. Lindolfo que retorna para conversar aqui com a gente das dúvidas, das queixas mais comuns dos comerciários, aí, quando vão buscar o departamento jurídico do sindicato. E eu já vou começar, Dr. Lindolfo, perguntando isso mesmo. Quais são as queixas mais comuns dos comerciários quando procuram lá o departamento jurídico? O senhor que atende lá na subsede de Barueri, às terças e quintas-feiras, não é isso? Das 9h30 às 16h30. Qual é o atendimento mais comum que o senhor presta lá? Hoje nós enfrentamos uma situação lá em Barueri, que às vezes, não digo bem um descaso, mas talvez um despreparo do próprio empregador, né? Que ele não se prepara para demitir o funcionário. Ele verifica que o movimento não é devidamente o que ele esperava, ele demite o funcionário sem se preparar, sem levantar um valor rescisório, a multa dos 40%, que é um problema também muito comum aí, né? Comum, é que realmente o empresário às vezes não deixa aquela reserva para pagar essa multa de 40%, mesmo assim ele efetiva a demissão. Aí o que acontece? O trabalhador ele não tem um prazo para receber, uma certeza que vai receber. Aí procura o sindicato para que o sindicato efetue parcelamento dessa rescisão, né? Ou parcelamento da multa de 40%, que o sindicato efetivamente não faz. Não vai fazer. Não vai fazer. Esse é o popular, vai procurar os seus direitos, quando o patrão manda embora, você procura os seus direitos. Procure os seus direitos, ou procure o sindicato, como se o sindicato fosse quem empregou ou quem fez. O sindicato ele luta pelo direito do trabalhador, né? Nós temos que cumprir regras, cumprir a legislação, e eu penso que deveria haver essa preparação antes, né? Eu vou demitir o funcionário, eu tenho que ter condições de bancar essa dispensa. Pois é, e num caso desses, por exemplo, ele demitiu, não vai parcelar, ele vai acabar pagando de qualquer jeito, não é isso? Ah, sim, ele vai pagar por via judicial e vai sofrer as sanções legais, quer dizer, ele vai incorrer em multas que talvez ele não teria se ele fizesse o pagamento no momento oportuno. Vai sair mais caro, né? Vai sair bem mais caro. E hoje em dia, esse processo, o rito desse processo, ele é mais acelerado na Justiça do Trabalho? Não, ainda é demorado. Pelo contrário. Ainda é demorado, né? A Justiça do Trabalho é um órgão que eu digo assim, é um órgão importante, é claro, ela faz o papel dela, mas ela está sobrecarregada. Então hoje lá em Barueri nós temos audiência marcada para 3 meses, né? Ou até 10 meses, porque depende muito do rito processual, do rito processual que é adotado nos processos. Nos processos até 40 salários mínimos, que hoje está em torno de R$ 27.700, esse rito da justiça ele é sumaríssimo, então ele tem um prazo, são 6 meses para ser concluído. Então essas audiências são marcadas com mais urgência, seria 2 a 3 meses, né? Okay. Agora, no rito ordinário, que são aquelas ações superiores a 40 salários mínimos, o juiz está marcando audiência hoje em Barueri, pela pauta, é fevereiro ou março de 2014. Nossa, distante, quer dizer, hein? O trabalhador fica realmente refém nessa situação, mas a justiça está realmente sobrecarregada. Então, teria que haver meios, né, para facilitar essa busca do trabalhador, não necessariamente na Justiça do Trabalho. Poderia ter um órgão intermediário, né, para cuidar especificadamente desses assuntos de rescisão contratual. As juntas de conciliação até estão tentando aí, sim, engrenarem, né,
nesse mecanismo de negociação prévia, né? Mas não foi uma coisa que de fato pegou até agora, né? Então, as comissões de conciliação são previstas na legislação. Nós até tínhamos o nosso sindicato, ficou vigorando por 8 anos, se não falha a memória, e foi um instrumento competente que auxiliou muito. Né? Por questões técnicas ou até de problemas até com o Ministério do Trabalho local, que o trabalhador mesmo tendo essa conciliação se sentiu prejudicado em algum ponto, foi fazer a queixa, né? O sindicato achou por bem encerrar e levar para o órgão competente, que é a Justiça do Trabalho. Tá certo. Agora, nesse processo todo de rescisão contratual, tem uma palavrinha aí que é importantíssima, que gera várias dúvidas para os trabalhadores, que é a homologação. Doutor Lindolfo, o que é a homologação? O que é importante numa homologação? Sim. Homologação seria o ato formal para oficializar a rescisão contratual. A homologação ela só é obrigatória com funcionários com mais de 1 ano de trabalho na empresa. Se o funcionário tiver menos de 1 ano, não é necessária essa homologação. O sindicato, na homologação, que ela pode ser feita ou no sindicato ou no Ministério do Trabalho, nas delegacias regionais. Nós preferimos e buscamos que seja feito no sindicato para que a gente confira o direito do trabalhador, né? Se estão sendo pagos os valores rescisórios de forma correta, se o fundo de garantia está sendo recolhido, né? Se foi verificado a média para os pagamentos, que é a média no caso do comissionista, né? Que é muito importante verificar essa média para se estabelecer uma composição, uma remuneração para ver esse pagamento, né? E principalmente, como eu já falei, a multa de 40%. Para a gente esclarecer aqui o nosso telespectador, a média do comissionista é porque ele tem direito à média das comissões recebidas nos últimos valores, é isso? Isso. Nos últimos salários, é isso? Aí nós temos a divisão, o sindicato dos empregados no comércio é um só. Certo. Mas nós fechamos convenções coletivas com 7 ou 8 categorias diferentes. Então, no trabalhador que é do comércio varejista, que são as lojas e o comércio varejista em geral, nós estabelecemos uma média dos últimos 3 meses para pagamento. Então, nos últimos 6 meses. Faz-se uma média das 6 últimas comissões, aí inclui com salário fixo, né? Se o trabalhador trabalhar a parte fixa e parte variável, e aí nessa média que se apura as férias, né? No comércio em geral e nos trabalhadores dos supermercados, essa média já cai para 3 meses. Só para lembrar aos nossos telespectadores, no site do sindicato, no site do Secor, www.secor.org.br, você encontra mais informações sobre a homologação, porque a listinha de documentos, eu estava vendo aqui, é grande, carta de preposto, exame médico demissional, carta de referência, chave de identificação, extrato do FGTS, demonstrativo do trabalhador de recolhimento do FGTS rescisório, a guia de recolhimento, o comprovante de pagamento da rescisão, o relatório de comissão. Tudo isso precisa ser apresentado na hora da homologação para não perder a viagem, né? Sim. A listinha grande. O que seria a carta de preposição? Quer dizer, a empresa vai nomear alguém para representá-la, que ela vai assinar essa rescisão, ela vai ter poderes para assinar. Então, é importante que a empresa nomeie alguém. No caso, geralmente é o contador da empresa, né? E essa relação das comissões que a gente pede, aí é para estabelecer realmente aquela média, ou dos 6 últimos meses, ou dos 3 últimos meses. Então, é importante para que a gente possa fazer essa conferência. E o extrato do FGTS também, para verificar se os recolhimentos foram regulares, né? No caso, não havendo recolhimento, o sindicato vai fazer uma ressalva na rescisão, garantindo o direito do trabalhador a essas diferenças. Agora, e quando o trabalhador, doutor, pede demissão, quais são as preocupações dele? Tem a questão do aviso prévio, agora tem essa nova lei do aviso prévio, dependendo do tempo de casa. Como é que fica esses dias do aviso prévio? Olha, a gente pede sempre para o trabalhador, assim, se possível, né, procurar o sindicato antes de tomar essa decisão, que é pedir demissão. O pedido de demissão, ele afasta alguns direitos do trabalhador. Quer dizer, o trabalhador não vai ter direito
a indenização do aviso, ele não vai ter direito ao fundo de garantia, aos 40% e nem o seguro-desemprego. Então é importante que ele procure o sindicato. Agora, no pedido de demissão, eu acho interessante que o trabalhador verifique as suas condições. Se ele tem um novo emprego, se ele não tiver um novo emprego, ele tem a oportunidade de cumprir os 30 dias para a empresa. Por quê? O que é, na verdade, o aviso prévio? O aviso prévio é para que o trabalhador possa ter uma nova colocação profissional. Isso quando ele é demitido. Agora, quando ele pede a demissão, o empregador fica na mesma posição. Ele precisa colocar alguém no lugar desse trabalhador para prestar o serviço. Então, a lei faculta ao empregador exigir que o trabalhador fique por mais 30 dias. Então, é importante que, na hora de fazer o pedido de demissão, ele atente para isso. Se ele vai cumprir ou não, ele pode pedir a dispensa, né, desse cumprimento que cabe o trabalhador aceitar ou não. O empregador aceitar ou não essa situação, né? Agora, um ponto que a gente deixa muito claro para o trabalhador é aquela condição de uma nova colocação profissional. Até 2010, tem uma instrução normativa do Ministério do Trabalho, que é a instrução número 15, ela é de 14 de julho de 2010. Essa instrução normativa coloca que quando o trabalhador tem uma nova colocação profissional, né, e mesmo pedindo demissão, a partir do momento que ele tem a decretação, um documento dizendo vai começar a trabalhar dia tal em tal empresa, ele já não é obrigado a cumprir mais um aviso, né? Essa instrução, inclusive, ela é respaldada pela súmula 276 do Tribunal Superior do Trabalho. Isso, eu tenho a impressão que a jurisprudência já inclusive pouco conhecida, né? Pouco divulgada, inclusive. Ainda existe aquele entendimento na justiça, alguns tribunais mais conservadores, né, que o aviso prévio é irrenunciável. Então, diante disso, eles interpretam essa súmula de maneira diferenciada. Mas o sindicato acata realmente essa instrução normativa e essa súmula do tribunal. Quer dizer, se ele tiver uma colocação em outra empresa, ele não precisa cumprir o aviso prévio. Não precisa cumprir. É óbvio que ele não vai receber nenhuma indenização, mas também ele não tem que pagar. E existe caso em que ele tem que pagar, doutor? Tem sim. O trabalhador, ele quer deixar a empresa e não quer continuar trabalhando. Ele não, eu já estou saturado, a partir de amanhã eu não quero trabalhar mais. E ele não vai cumprir. Então, o empregador, no ato da rescisão contratual, ele desconta um salário, que é justamente o aviso. Mas, por isso, é importante que o trabalhador conheça que possa cumprir esses 30 dias. Algumas empresas não dão essa oportunidade para o trabalhador. Existem grandes empresas aqui na região de Osasco que já tem um formulário próprio. O trabalhador chega e pede a demissão, a empresa fala, não, a partir de amanhã você não vem mais. Aí ocorre que quando chega no momento da rescisão é descontado aquele valor do aviso prévio do trabalhador. Por isso que é importante que ele leia bem o pedido de demissão. Olha, que ele é feito. Já fica aí a dica. E demissão sempre é uma decisão muito importante. Pense bem, veja, confira com o sindicato os seus direitos. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta aqui para esse bate-papo com o Dr. Lindolfo. Eu continuo contigo aí em www.secor.org.br. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o advogado do sindicato, Dr. Lindolfo José Soares Filho, que atende ali na subsede de Barueri. Dr. Lindolfo, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre o aviso prévio. Quando a empresa demite o funcionário, como é que fica esse aviso? Então, existem duas modalidades, né? Tem o aviso prévio indenizado e o aviso prévio cumprido. O indenizado é quando o patrão ele coloca no aviso: a partir desta data não mais serão utilizados os seus serviços.
E é muito importante atentar para isso, quando o aviso é cumprido ou indenizado, pela questão dos prazos de pagamento das verbas, né? E no caso do aviso prévio indenizado, né, aquele que eu já disse anteriormente, o patrão ele tem 10 dias para efetuar o pagamento das verbas rescisórias, né? E no aviso, que seria o aviso cumprido, na verdade o patrão determina que o empregado cumpra os 30 dias de aviso. Embora esses 30 dias ele pode ser fracionado, depende da opção do trabalhador. Ele pode trabalhar, sair 2 horas mais cedo ou optar por trabalhar 23 dias e faltar os 7 dias restantes do aviso, para que ele possa arrumar uma nova colocação profissional. Nesse caso específico, quando o aviso cumprido, no término do aviso, o patrão tem 24 horas para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Então, a diferença básica seria realmente nessa questão do prazo. Ao não observar esses prazos, ao não cumprir esses prazos, o patrão fica sujeito à multa, né, doutor? Sim, existe uma multa. A multa de pagamento das verbas rescisórias está prevista na CLT, no artigo 477, que prevê 1 salário de multa, 1 salário do trabalhador, para o caso de não cumprir essa determinação. Por falar em CLT, uma dúvida recorrente dos comerciários em relação a atrasos no trabalho. Como é que está definido na CLT esses atrasos do trabalhador na sua jornada, no seu trabalho? Na verdade, a CLT ela funciona, nesse caso, como uma prevenção, né? O artigo 58, parágrafo 1º da CLT, ele estabelece um limite de 5 a 10 minutos para atrasos, né? Que esses 5 a 10 minutos não seriam computados para falta e nem computados para eventual horas extras, né? Só que esse artigo 58, ele é para tolerância de atraso. Não pode ocorrer do trabalhador faltar, proceder a atraso todos os dias, ou 2 ou 3 vezes na semana. É só para situações eventuais e esporádicas mesmo, esse atraso. Se ele passar disso, aí ele vai estar sujeito ao desconto mesmo, né? O que acontece é que isso aí pode transformar até em desídia. Que é uma forma, é um desinteresse pelo trabalho. Ela está prevista na CLT, no artigo 482, como justa causa, inclusive, para rescisão de contrato. Então, o trabalhador tem que se atentar. Você atrasa um dia porque o ônibus não chegou naquele horário, né? Ou atrasou porque dormiu um pouquinho mais. Então, tem que tomar cuidado para que isso não torne-se um hábito. Quando a situação é esporádica e eventual, existe essa tolerância. Aí o trabalhador, quando abusa desse direito, vamos dizer assim, ele sofre realmente o desconto no mês subsequente. E o desconto por atraso, ele causa o desconto do descanso semanal remunerado? Sim, pode ocorrer. Porque o descanso semanal remunerado, você tem que trabalhar todos os dias, cumprir todas as regras para poder ter direito a ele, né? Então, vamos supor, a jornada de trabalho é de 8 horas diárias. Então, esses atrasos são computados. Se no transcorrer da semana ele faltou 4 ou 5 horas, ele sofre sim um desconto proporcional no DSR que ele receberia. Ah, ok. E uma outra questão que vem bastante à tona na discussão do comerciário, ela inclusive é parte de uma discussão maior que inclui o domingo e tudo mais, mas o trabalho hoje, aos feriados, quais são os direitos do trabalhador nos feriados? Primeiramente, é importante verificar que o feriado ele é opcional. O trabalhador nosso do comércio de Osasco e região, ele não é obrigado a prestar serviço no feriado, fica opcional. E caso ele recuse a trabalhar nesse feriado, ele não pode sofrer nenhuma sanção por parte do empregador. Acontece dele sofrer sanções, né, doutor? Olha, não é legal esse tipo de procedimento. Aí cabe realmente ao sindicato tomar as providências através do departamento jurídico. Neste caso, então,
o trabalhador já sabe, procure o sindicato, procure lá o doutor Lindolfo na subsede Barueri, procure o atendimento na sede, aliás, a sede que faz o atendimento todos os dias da semana, tem atendimento jurídico na sede, né, doutor? Procure mesmo, se acontecer, porque não pode sofrer sanções. E em relação, uma outra questão que é bastante frequente, nós atravessamos aí um período que foi noticiada a questão da luta pela PLR na Calunga. A PLR, como é a negociação da PLR, doutor? Olha, a PLR ela é prevista em lei, na Lei 10.101. Ocorre que ela não determina assim, especificadamente um prazo para esse pagamento. Ela depende de uma negociação entre o representante do empregado, que no caso é o sindicato, e a empresa. Aí nós fazemos o seguinte, quando chamamos a empresa para negociação, verificamos principalmente o prazo de validade desse acordo, a vigência dele, quer dizer, ele é computado para janeiro, normalmente janeiro a dezembro de cada ano. Aí é fixada uma data para efetuar esse pagamento, que não pode ser superior a 90 dias do término dessa vigência, né? Aí o patrão ele especifica o valor, que geralmente é apurado por metas, porque a PLR, na verdade, ela é participação nos lucros e resultados. Okay. Então, às vezes, o empregador fala, mas eu não tive lucro esse ano. Um lucro considerável, então eu não vou pagar. Não é bem assim, é lucros e resultados. Porque ele pode ter tido investimentos também, né? Isso, ela investiu, ela houve uma melhoria na empresa, e geralmente esses resultados são apurados por metas, né? O patrão que eu estou especificando seria o empregador, né? Ele estabelece metas, estipula metas para o funcionário cumprir. E diante dessas metas, se atingir aqueles objetivos, é estabelecido um valor para cada beneficiário. E esse valor, ele é proporcional ao tempo trabalhado. Isso é muito importante falar, porque às vezes as pessoas nos procuram no sindicato, mas quanto eu tenho para receber? Qual o valor? O valor é um valor fixo estipulado nessas negociações, mas ele é proporcional, é a proporção de 1/12 por mês trabalhado no período da vigência desse acordo. Ou seja, o trabalhador, mesmo que ele tenha entrado depois de iniciado aí o processo de contagem, dentro desse período, ele vai ter direito a PLR no período em que ele esteve trabalhando na empresa, não é isso? Sim, desde que haja esse acordo, né, firmado, né, e que essa condição esteja estabelecida nesse acordo. Então o sindicato procura tomar muito cuidado com essa posição, que é a vigência do acordo, o valor e as condições para pagamento, para que todos possam beneficiar, né? Porque todos, na verdade, contribuíram para o sucesso da empresa. Ok, doutor Lindolfo. Em relação às comissões, comissão é o pagamento apartado aí do fixo do trabalhador. Como é que a empresa deve pagar essa comissão? Tem um prazo para pagamento de comissão? É junto com o salário? Pode ser separado do salário? Como é que é feito o pagamento de comissão dos comissionados, né? A comissão é a parte variável dos salários. Então tem aquele trabalhador que é contratado para receber exclusivamente a título de comissões. Então existe um percentual negociado e o sindicato estabeleceu um piso mínimo para esses trabalhadores. E existe aquele trabalhador que é o trabalhador misto, que ele recebe a parte fixa e a parte variável. O prazo para pagamento das comissões é sempre no salário, seria o 5º dia útil do mês subsequente. No caso do sindicato, o sindicato tomou o cuidado para verificar quando pode ser apurado essas comissões, em que período do mês. Nós estabelecemos que eles falam fechamento, né, do mês, a empresa usa essa expressão fechamento. O fechamento ele não pode ser inferior ao dia 23 de cada mês. Não é assim, a empresa, vou fechar a comissão em uma semana. Não, o prazo mínimo é de 23 ou 30 dias para fechar para se apurar essa comissão. E a comissão, o comissionado ele tem direito a uma média da comissão, por exemplo, nas férias, no 13º? Como é que funciona isso? Sim. O
o trabalhador, no 13º salário, ele é apurado de outubro a dezembro. As comissões que ele recebeu nesse período de outubro a dezembro, é feita uma média e esse é o valor a ser pago do 13º. A legislação, ela menciona que o 13º tem que ser pago até o dia 20 de dezembro. No caso de integração das comissões, ela é estendida até o dia 5 de janeiro. Nós estabelecemos na convenção coletiva do sindicato. Isso para efeito do 13º. Para efeito de férias, depende da categoria, porque existem 3 convenções coletivas diferentes, né? E no caso do trabalhador, ele que trabalha no supermercados, né? Okay. Ele recebe comissões trabalhando no supermercado. Então, a média estabelecida, deixa eu verificar aqui, a média correta que está prevista em convenção coletiva. Vai ter uma média diferente aí para cada categoria, então. Isso, para cada categoria, né? Para o funcionário de supermercado e do comércio em geral, é verificado os 3 meses anteriores ao início das férias. Você faz uma média dos 3 meses anteriores e essa média é a parte variável das férias. E no caso do comércio varejista, que são os lojistas em geral, é a média dos últimos 6 meses anteriores ao pagamento. Ok. Agora, você falou do funcionário, do empregado em supermercados. Uma dúvida frequente quem trabalha no supermercado é a quebra de caixa. Quando dá diferença no caixa, a empresa pode descontar do trabalhador? Existem 2 situações. Quando a empresa paga a verba, que essa verba não é obrigatória, a verba chama indenização quebra de caixa. Quando o empregador efetue o pagamento dessa verba ao trabalhador, assiste a ele o direito sim de descontar as diferenças de caixa, mas existem uns requisitos, né? Condições para que esse desconto seja efetivado. No caso, a conferência do caixa tem que ser feita na presença do trabalhador. Né? Existe okay. um grupo da empresa, que seria a tesouraria, que verifica na presença se houve diferença, constata essa diferença e aí sim ela pode ser cobrada do trabalhador. Caso contrário, se não houver essa conferência na presença do trabalhador, esse desconto ele é ilegal. Existem limites para esse desconto? Olha, na verdade, a legislação não é clara nesse sentido, né? Nós buscamos na justiça essa situação algumas vezes e os tribunais entendem que o valor da diferença mensal não pode ser superior ao valor do benefício que ele recebe. Tipo assim, a indenização quebra de caixa, no caso, R$ 49,00. Não pode o desconto ser superior a isso. Ok, não pode também descontar em caso de cheque devolvido, né, doutor Lindolfo? Olha, a questão do cheque tem que ser estudada de uma forma especial, né? A empresa, ela assume o risco da atividade econômica. Isso está previsto, inclusive, na CLT, que é o artigo 2º. Uhum. Então, ela assumindo o risco, ela corre o risco de ter esses problemas com emissão de cheques sem fundos. Agora, a empresa, ela tem que treinar o caixa. Ela tem que estabelecer normas, condições para que o funcionário possa verificar esses cheques. Okay. Né? Se houver essas condições, tomar todos os cuidados necessários, e mesmo assim o funcionário recebe esse cheque, a empresa pode sim efetuar o desconto desse cheque. Só que aí tem que tomar um cuidado muito grande, né? A partir do momento que o trabalhador ele torna-se responsável por aquele cheque sem fundo, por descuido, por a empresa entender que ele foi devidamente orientado e não fez, aquele cheque passa a ser de propriedade do empregado. Okay. Ele pode usar esse cheque futuramente para buscar cobrar, porque ele foi descontado dele. Se a empresa desconta o cheque do caixa e também não repassa o cheque, esse desconto torna-se ilegal, ela é obrigada a devolver esse valor. Olha, a dica importante aí para você
comerciário. Infelizmente, doutor, nosso tempo chegou ao final, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a sua presença, as suas dicas aí para os nossos telespectadores. E você, comerciário, já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, em www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E curta lá na página do Secor no Facebook, facebook.com/secorcurte. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.